Fala pessoal, aqui é Totti Cavalcante, essa é a aula 2 do tutorial Docker, né, que está inserido dentro da categoria DevOps, né, e a gente vai nessa aula dockerizar uma aplicação Flask, Redis, Python. Né. Antes eu quero deixar com vocês aqui o link da página do Código Fluente no Facebook. Se curtirem o conteúdo, passem lá e dêem um joinha. O link da página do Código Fluente no Pinterest, meus links de afiliados na hosting é digitalocean1.com, e peço que vocês divulguem aí com os amigos, né, nas suas redes sociais, né, se curtirem mesmo aí o conteúdo aqui do blog. E vamos seguir então. A gente vai utilizar o exemplo aqui do site oficial do Docker, é uma aplicação bem simples, né, que tem um contador. Vou fechar aqui porque eu trouxe o código para cá, fiz algumas modificaçõezinhas. Mudei a versão do Python para 3.8 em vez de 3.7, que é usado no exemplo, e fiz comentários, enfim, acho que no arquivo, deixa eu ver aqui, nesse arquivo aqui, o Docfile, né? O resto é tudo igual. Bom, aqui é o link então do exemplo. Como eu já falei, uma aplicação Flask Redis Python. Flask é uma estrutura de aplicativo web WSGI leve, né? O WSGI é Web Server Gateway Interface, né? Uma convenção de chamada simples para servidores web encaminhar solicitações para aplicativos web ou estruturas escritas na linguagem de programação Python. Ou seja, funciona como servidor web de aplicações Python e é o padrão para a linguagem. O WSGI foi originalmente especificado como PEP 333 em 2003. O PEP 3333, publicado em 2010, atualiza a especificação para o Python 3. Voltando ao Flask. Ele foi projetado para facilitar e acelerar o início de uma aplicação web, com a capacidade de expandir para aplicativos complexos. Começou como um pacote simples em torno do Werkzeug e Jinja e se tornou uma das estruturas de aplicativos web Python mais populares. O Redis é uma estrutura de armazenamento de dados em memória, de código aberto, licenciado pela BSD, usado como banco de dados em cache e intermediário de mensagens, né? Message Broker. E o Python, que é uma linguagem de programação interpretada de alto nível e de uso geral. Suporta múltiplos paradigmas de programação, incluindo programação procedural, orientada a objetos e funcional. Dockerizando uma aplicação web. Contextualizando. É hora de começar a criar uma aplicação da maneira Docker. Começaremos na parte inferior da hierarquia de um aplicativo, o container. Acima desse nível, tem os serviços que definem como os containers se comportam em produção. E no nível superior está a pilha que define as iterações de todos os serviços. Os serviços são os serviços de banco de dados. No caso aqui a gente está utilizando o Redis, como um banco de dados em memória, que vai ficar guardando lá o estado do contador. O serviço web também, que vai servir na porta 5000. Seu novo ambiente de desenvolvimento. No passado, se você começasse a escrever um aplicativo Python, a primeira coisa a fazer era instalar o Python em sua máquina. Porém, isso cria uma situação em que o ambiente da sua máquina precisa ser exatamente assim para que seu aplicativo seja executado conforme o esperado. A mesma coisa para o servidor que vai servir seu aplicativo em produção. Com o Docker, você pode simplesmente pegar uma versão portátil do Python como uma imagem, sem necessidade de instalação. Em seguida, sua compilação pode incluir a imagem básica do Python ao lado do código do aplicativo, garantindo que a aplicação e suas dependências sempre viajem juntas. Essas imagens portáteis são definidas no Docfile, definindo um container com o Docfile. O Docfile definirá o que acontece no ambiente dentro do container. O acesso a recursos como interfaces de rede e unidades de disco é virtualizado dentro deste ambiente, que é isolado do resto do seu sistema para que você tenha que mapear portas para o mundo externo e ser específico sobre quais arquivos deseja copiar para esse ambiente. No entanto, depois de fazer isso, você pode esperar que a compilação do seu aplicativo, definida neste Docfile, se comporte exatamente do mesmo modo onde quer que seja executada. O local de armazenamento de imagens e containers do Docker. Um container do Docker consiste em configurações de rede, volumes e imagens. A localização dos arquivos do Docker depende do seu sistema operacional.
Essa localização não interessa muito na prática, mas de qualquer forma, ele fica assim. No Ubuntu, está dentro dessa pasta aqui, ó, var lib docker. Fedora, mesma coisa. Debian, Windows, Program Data, Docker, Desktop e macOS nesse caminhozão aqui comprido. Mas isso aqui não interessa muito, é só como uma curiosidade de como ele faz essa virtualização, né, dentro da máquina. Então, voltando aqui ao exemplo, a gente vai ter 4 arquivos, né? O Dockfile, que é esse cara que está logo aqui embaixo, o Docker Compose, onde a gente vai definir o serviço web e o Redis, Requirements, que são as dependências da nossa aplicação, e app.py, que é a própria aplicação, né? Então o Dockfile ele vai ser esse cara daqui, né? Então a gente vai criar uma pasta para o projeto e criar esses 4 arquivos, né, dentro dela. O Dockfile é com esse conteúdo que está aqui. Eu vou explicar aqui esses 4 arquivos aqui no Visual Studio Code. Eu já criei aqui a pasta, que eu chamei aqui, ó, de Dockerizando. Criei aqui o app.py, o Docker Compose YAML, né, YML, o Dockfile, né, que é um arquivo que começa com D maiúsculo e não tem extensão, e o requirements.txt, que são as dependências, né, que a nossa aplicação depende do Flask e depende do Redis. Então vamos lá, a explicação rápida aqui do código, né? O código aqui não é o foco, né, e sim a containerização dessa aplicação. Vou até desativar aqui, que agora que eu vi que eu estou com o ambiente do Anaconda ativado, vou dar um conda deactivate. Beleza, pronto. Então vamos lá. Começar aqui pelo mais curtinho, que é o requirements.txt, né, que é o arquivo aí que a gente declara as dependências da nossa aplicação. E a nossa aplicação ela depende do Flask e do Redis. E a gente coloca nesse requirements.txt. E aqui, ó, no Dockfile, nessa linha aqui 12, a gente copia esse requirements, né, da pasta local para dentro do container, né, dentro daquela pasta aqui, ó, /code, lá no container, que a gente definiu como workd, como o espaço de trabalho, a pasta de trabalho da gente, onde a nossa app vai ficar dentro do container. Então a gente está pegando esse cara, esse requirements.txt, da máquina host, a máquina que está hospedando o guest, que é o container. O container seria o sistema guest, a máquina guest, como se fosse uma máquina virtual dentro desse Ubuntu aqui, né? Então a gente está pegando aqui o requirements.txt e jogando ele para dentro do container na pasta /code. Então vamos aproveitar e explicar o Dockfile lá do início, né? Essa linha aqui do copy eu já expliquei. Aqui a gente está pegando a imagem do Python 3.8, que é a que a gente vai utilizar na nossa app. Aqui, como eu já falei, a gente está definindo /code, o lugar lá dentro do container onde a nossa aplicação vai morar, né? É a pasta da nossa aplicação. Aqui, linhas 6 e 7 são duas variáveis de ambiente. A primeira se refere ao app.py, a segunda ao host, onde a aplicação vai ser servida. Aqui instala, na linha 10, né, instala o GCC para que pacotes Python, como Markup Safe e SQL Alchemy, possam compilar mais rápido. Aqui na 12 é o que eu já acabei de falar, né, a explicação. A gente está pegando o requirements, que é esse arquivo aqui, da nossa máquina host e jogando para a máquina guest, que é o container, para jogar ele para dentro do container, né? Jogar esse arquivo lá para dentro do container. Essa linha 14 aqui a gente executa lá dentro do container esse requirements.txt para instalar lá no container o Redis e o Flask, né?
Se a gente tivesse, quando a gente tem uma aplicação dentro de um Virtual Env, né, um ambiente virtual criado através do Virtual Env, você roda esse comando aqui direto lá no terminal dentro da pasta, né? Você ativa o ambiente e roda pip install -r requirements.txt. No caso aqui a gente vai rodar ele através desse Dockfile e vai rodar ele dentro lá do container, né? A gente vai instalar essas dependências do requirements, que é o Flask, nesse caso aqui o Flask e o Redis, dentro do container, e é isso que a linha 14 faz. A linha 16 a gente copia o diretório atual, ponto, aqui da máquina host, né, para o workd lá dentro, no caso aqui o workd é o /code dentro do container. Então a gente está pegando nesse primeiro ponto tudo que está na pasta aqui dockerizando e jogando tudo lá para a pasta /code dentro do container. É isso que a linha 16 está fazendo. E aqui essa linha 18 define o comando padrão para o container executar. Então beleza, já expliquei o requirements, o Dockfile. Vamos aqui para o Docker Compose YAML. Só voltar aqui antes aqui no blog para ler aqui. Ó, o Docker Compose YAML define dois serviços, o serviço web e o Redis, né? O Web Service usa uma imagem criada a partir do Dockfile no diretório atual. Em seguida, vincula o container e a máquina host à porta exposta 5000. Esse serviço de exemplo usa a porta padrão para o servidor web Flask, que é a porta 5000. Redis Service. O serviço Redis usa uma imagem pública Redis extraída do registro do Docker Hub. Dockfile. O Dockfile define as imagens que queremos criar. É a partir delas que o Docker faz os builds para podermos criar os containers. O Docker Compose YAML é uma ferramenta para definir e executar aplicativos Docker com vários containers. Com o Compose, você usa um arquivo .yaml para configurar os serviços do seu aplicativo. Então, no nosso caso aqui, a gente configurou o serviço web e o Redis. Em seguida, com um único comando, você cria e inicia todos os serviços com a configuração definida. Por exemplo, em uma situação onde você necessita de alguns containers trabalhando juntos, um para o servidor HTTP, outro para o de banco de dados, etc., você pode usar o Docker Compose.yml para definir todas as imagens que gerarão esses containers que funcionarão juntos. Resumindo, o Dockerfile configura as imagens para um container e o Docker Compose configura as imagens para containers e define a conexão entre eles, né? Como é que eles vão trabalhar juntos. Faltou aqui o app.py, né? Vou explicar aqui rapidamente. Tem esse import do time que está sendo utilizado aqui, ó, embaixo, né? Tem o import do Redis, do Flask, né? Aqui a gente utiliza essa variável underline, underline, name, underline, underline, que é uma variável global. Isso aqui, ela vai ter esse valor aqui, ó. Nesse caso, main, underline, underline. Vai ser essa string aqui. Se a gente estivesse importando esse app.py em outro arquivo, aí ela teria esse valor aqui. App, que seria o nome do arquivo, né? Como app.py, né? E se eu estivesse fazendo o import desse arquivo app.py em outro arquivo Python, né? Como não é o caso, a gente está utilizando aqui ele como main, né? Utilizando aqui o Flask para pegar essa variável name e atribuir ao app. Então o app ele tem underline, underline, main, underline, underline, né? Que é o cache do Redis. Aqui a gente está definindo a porta. O host é o Redis e está carregando aí na variável cache. Aqui é a função que fica contando, né, as visitas, cada vez que você dá um refresh. Tem essa variável aqui, retries, na linha 10, que começa com 5. Ele entra nesse loop aqui, while true, ou seja, um loop infinito.
E aí ele tenta pegar o cache lá, né, que são os hits, e incrementar. Utilizando o cache aqui do Redis, né, que a gente instanciou aqui na linha 7, usando o ponto incr para incrementar, né, o número de hits. Caso ocorra algum problema na conexão com Redis ou na conexão web, né, ele vai cair no except, vai dar um erro de conexão. Aí ele vai verificar se retry está com 0, né? Se ele tiver com 0, né, ele lança aqui essa exceção de connection error. Mas enquanto não chegar a 0, ele vai tentar 5 vezes, né? Ele vem aqui, retry começa com 5, né? Se ele caiu nesse except, ele diminui para 4, tenta de novo. Se não cair aqui, né, se tudo tiver sido restabelecido, né, o Redis está funcionando e o servidor web também, ele cai aqui no try e vai conseguir fazer o incremento no hits. Se não, ele cai no except, né, aí verifica, retry está com 0, não, então ele diminui mais 1, aí 3, depois 2, 1, isso se continuar o erro, né. Isso aqui, o time, ele está dando um tempinho aí entre cada tentativa. Então é basicamente isso. E aqui é a chamada, né, do getHitCount, que é essa função que a gente definiu aqui na linha 9 e vem até a linha 18. Aqui a gente tem a chamada que vai retornar o número de vezes lá para esse count, que vai ser impresso. Aliás, isso aqui tá, é que eu tinha mexido aqui, isso aqui não tem. Opa. A linha sim. Opa. Salvar. E é isso. Aqui é a chamada, então, como eu disse. E o número de hits chega no count e ele vai imprimir aqui. Ele vai retornar, na verdade, esse valor para imprimir lá no browser. Então acho que é isso. Vamos rodar então. Vamos rodar aí o Docker Compose Up. Eu vou rodar aqui nesse terminal. Eu estou com o VS Code aqui também, deixa eu dar um. Então estou na pasta aqui, ó, dockerizando. Ctrl L. Docker Compose Up, Enter. Beleza? Ctrl C. Ou clica aqui direto com o Ctrl. Olha lá. Hello world, I have been seen one time. Se eu der o refresh, 2 times, 3 times, 4 times. Vamos parar aqui. Ctrl C 2 vezes, Ctrl L, limpei e vou subir de novo. Ó, só para vocês verem, a aplicação não está funcionando. Ela não está no ar. Docker Compose Up de novo. Na hora que eu subir, você vai ver que vai voltar ao mesmo estado que estava antes, que eram 4 hits. Não, 6, né? 5, né? Na verdade. Ó, 7, 8. Se eu estopar, vai começar daí, de novo. Parei a aplicação e iniciei de novo. Já está rodando. Se eu der, ó, 9 vezes, 10. Então o Redis guarda o estado aí do contador. Se eu quiser zerar, deixa eu dar Ctrl C 2 vezes, Ctrl L para limpar. Vamos voltar aqui. Então, ó, a gente vai limpar os containers, né? Então, ó, vamos ver tudo que tem do Docker, né? Todos os processos, inclusive os que não estão funcionando. Deixa eu dar uma assim, ó. Então tá aqui todos os containers, ó, o Redis e a nossa aplicação, né? Exited, ou seja, não está no ar, né? Você vê que se eu pôr um "-q",
ele mostra só o ID. Ó, esse ID aqui e esse aqui. Se eu quiser remover todos os containers, eu vou utilizar esse comando aqui, que na verdade é uma combinação desse cara daqui, que traz todos os processos Docker, inclusive os que estão parados, e ele manda remover todos esses caras. Beleza, ó, ele removeu os dois caras. Se eu der um Docker Compose, Docker PS -A -Q, ó, não tem nada, tá vendo? Não tem nada, porque a gente removeu. A gente pode remover imagem por imagem, né? Sei lá, vamos remover. Ah, não, primeiro acho que é images. Ó, a gente pode remover aqui, ó, dockerizando web, e tem várias imagens aqui, ó. Para remover imagem por imagem, você poderia utilizar aqui Docker Image RMI e o ID da imagem, ou vários IDs aqui em sequência, separados por espaço, né? Mas aqui eu vou remover todas aqui, só para uma questão mesmo de praticidade, ó. Docker Image Prune, ele vai remover todas as imagens. Deixa eu dar um Docker Image. Não removeu. Enfim, só para não ficar digitando imagem por imagem, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dar um Docker System Prune. Opa. Y. Não funcionou. O comando, na verdade, é esse daqui. Copiar. Colar. Digito Y. Dá um Enter. Eu acho que removeu. Olha lá, removeu tudo. Então aqui com esse daqui eu removi todas as imagens e containers. Mas enfim, você poderia ter rodado só aqui, ó, Docker System Prune, e dar um Docker Compose App de novo. Ele vai começar a baixar, né, as imagens. Agora vai demorar um pouco mais porque ele está baixando tudo de novo. Como eu deletei, né, todas as imagens, depois que ele baixa, que não precisa mais fazer o download, aí é rapidinho, né? Você viu que eu dava o Docker Compose App e ele subia rapidinho. Agora vai demorar um pouco mais, ó. Tá baixando tudo que ele precisa, ó. Isso daqui, ó, que tá lá no, ó, run app, add, no cache, gcc, tudo isso está lá no Dockerfile, ó, variável de ambiente, pip install, -r requirements. Esperar acabar até ficar a aplicação disponível. Pronto, beleza. Agora é só acessar a aplicação nesse endereço aí, na porta 5000. Ó, tava com 11, né? Antes, na hora que eu der o refresh, vai para 1, porque começou tudo de novo. Como eu zerei, deletei as imagens e os containers. E você viu aí que o Redis ele salva o estado, né? Mesmo que eu pare o container. Só para ilustrar aquilo que eu falei, ó, se eu utilizar aqui, ó, Docker System Prune, ele vai deletar esse container, ó, os dois containers. Se eu der um Docker Compose Up,
Aí vai ser mais rapidinho, né? Porque eu não deletei as imagens. Ó, já está sendo servida a aplicação, ó, 4 vezes, só que agora vai para 1 de novo. Ó lá. Se eu parar os containers, a aplicação vai parar de ser servida, vai parar de funcionar, mas na hora que eu subir de novo, o Redis ele guardou o estado último lá, né? E deixa eu ver se já foi, já. Olha lá, 5 vezes ele guardou o estado, né? Então é isso. Por hora a gente fica por aqui. A gente se encontra então na aula 3. Né? Novamente eu deixo com vocês aí o link da página do Código Fluente no Facebook. Se curtirem o conteúdo, passem lá e dêem um joinha, divulguem com os amigos nas redes sociais. O link da página do Código Fluente no Pinterest. Meus links afiliados na Hosting, DigitalOcean e One.com. Aqui embaixo tem um link para doações, quem quiser ajudar. É isso, valeu, obrigado, até a próxima e bons estudos!